Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Vamos continuar falando sobre as figuras geométricas. Agora, crianças, vamos observar a representação desta casa. Vamos observar. O que nós podemos observar nesta casa? Esta representação de uma casa? Nós podemos observar o formato que ela tem. Vocês estão observando? Vamos observar o formato aqui do telhado. E da porta? Qual é o formato da porta? E o formato da janela? Essas formas são todas iguais? Essas partes da casa são todas iguais? Tem a mesma forma? Não, não tem as mesmas formas, não é mesmo? Então, crianças, o que nós podemos observar? Podemos observar que o telhado, o formato que tem o telhado é diferente do formato que tem a porta, que tem a janela, que tem a parede da casa. Isso mesmo, crianças. Então, vamos aqui contar quantos lados aparece o telhado. Aqui tem 1, 2, 3. Então, aqui nós identificamos o quê? Uma figura que é o triângulo. Podemos dizer que aqui nós temos um triângulo? Sim, é uma representação aqui de um triângulo, de uma forma plana. Então, nós podemos observar o quê? Que existem as formas planas e as formas não planas. Quando nós observamos o telhado, nós observamos o quê? Se fôssemos fazer um desenho, uma representação, nós íamos conseguir fazer o quê? Um triângulo, isso mesmo, um triângulo. O triângulo tem quantas aqui ele tem? Nós podemos contar quantos lados do triângulo? 1, 2 e 3. O triângulo tem 3 lados. Muito bem, então aqui nós temos a representação de uma figura plana, certo? Nós podemos identificar, crianças, essas figuras planas na representação de uma outra figura, de um outro objeto, certo? Vamos continuar observando aqui o formato da porta. Quantos lados tem o formato aqui da porta? 1, 2, 3, 4. Mas se você observar direitinho, crianças, esses formatos são do mesmo tamanho? Não, não são do mesmo tamanho. Observe que este lado é igual a esse, tem o mesmo tamanho. E este lado é igual a este. Então, aqui nós temos 2 pares de lados iguais. Este com esse e este com esse. Agora, vamos observar a janela. O que nós podemos observar? Podemos observar que ela tem 4 lados também. 1, 2, 3, 4. Podemos observar que os lados delas são iguais. Então, aqui nós temos o formato de um quadrado e a porta de um retângulo. Isso mesmo. Se fôssemos aqui fazer um desenho da representação, então, da porta, nós íamos representar em forma de um retângulo. Então, crianças, aqui nós temos o quê? Uma figura geométrica, o retângulo. E essa figura, nós podemos dizer que ela é uma figura plana, né? É a representação de uma figura plana. Porque a figura plana, nós conseguimos identificar ela em outros objetos, nas coisas. Assim como nós podemos observar que a porta da casa, ela tem a representação de um retângulo, certo? E a janela de um quadrado. Nós vimos que um quadrado, ele tem 4 lados iguais, não é mesmo? Este lado é igual a este, que é igual a este, e é igual a este. É do mesmo tamanho. Muito bem. Então, esta figura é o quadrado. Essa é uma figura geométrica. O quadrado. Muito bem. Vamos voltar aqui para o retângulo. O retângulo tem os 4 lados iguais, do mesmo tamanho? Será? Vamos observar? Não, tem um lado que é maior que o outro. Então, este é igual a este
e este é igual a este, certo? Então, aqui no retângulo, nós encontramos dois pares iguais, certo? Muito bem, crianças. Então, aqui nós observamos na casa a representação de algumas figuras geométricas. Quais são essas figuras? O triângulo, o retângulo e o quadrado. Muito bem. Então, crianças, nós podemos concluir que estas representações aqui, estas figuras, não são todas iguais, não é mesmo? Afinal de contas, o triângulo tem 3 lados, o retângulo ele tem 4 lados, porém 2 são iguais e 2 têm tamanhos diferentes, não é mesmo? Já no quadrado, nós percebemos que ele tem os 4 lados iguais do mesmo tamanho. Mas, crianças, será então que existe somente estas formas? Não, não existe somente estas formas. Eu vou mostrar aqui para vocês o que nós podemos observar aqui nessa figura. Vocês sabem qual é o nome dela? Esta figura é a representação de um cone. Lembra o que eu falei na aula passada? Esta aqui tem a representação de um cone, certo? De um sólido geométrico que é o cone. Porém, o sólido geométrico, ele é feito em madeira, ele é todo preenchido. Já esta aqui é apenas uma representação, ela é feita de papel, ela não é preenchida dentro. Então, aqui nós temos a representação de um cone. Agora, vamos pensar. A base do cone tem um formato. Qual é o formato? O formato de uma figura. Qual é esta figura, hein, crianças? Alguém sabe? É um círculo, isso mesmo, é o círculo. Então, aqui, o círculo, ele está na base, nós podemos encontrar na base do cone, isso mesmo. Então, aqui, nós já podemos concluir que as figuras geométricas estudadas nesta aula foram quais? O triângulo, deixa eu pegar esse outro triângulo aqui que está em uma cor diferente, vocês vão identificar mais. Isso, porque o preto quase não estava dando para ver, certo? Independente dos tamanhos, das cores, continua sendo um triângulo porque tem 3 lados, certo? O quadrado tem 4 lados, certo? E o retângulo tem 4 lados. Porém, o retângulo tem um lado parecido, igual ao outro, do mesmo tamanho, e os outros 2 também. Então, aqui no retângulo, nós encontramos 2 pares, certo? Iguais. Muito bem. Já o círculo, nós conseguimos observar que ele tem formato o quê? Formato arredondado, não é? Ele é um formato circular. Então, aqui nós temos um círculo. Então, nós aprendemos quais figuras hoje? O retângulo. Aliás, aqui está escrito o quê? Triângulo. Então, hoje nós aprendemos esta forma, essa figura geométrica, o triângulo. O retângulo, agora está certo, retângulo, certo? O quadrado. E o círculo. Muito bem. Vou colocar aqui do lado. E agora, criança, vamos observar aqui esta caixa. Esta caixa tem o formato quê? Tem o formato, nós podemos identificar uma forma. Qual é a forma que nós podemos identificar nela? A forma de um quadrado, isso mesmo, de um quadrado. Vamos compor então aqui para descobrir quantos lados ela tem? Eu vou pegar uma outra que é igual a ela, essa aqui, e nós vamos compor. Vamos lá. Um lado, 2, segundo lado, um outro lado, 3,
4, 5 e 6. Muito bem. Então, nós podemos dizer que um cubo, ele é formado por 6 lados, certo? 6 lados iguais. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um cubo, ele é formado por 6 lados iguais. E é a figura que nós podemos identificar, a figura plana representada, qual é no cubo? É um quadrado. E qual é a figura plana que nós podemos representar, encontrar ela no cone? É o círculo, isso mesmo. A base do cone, ela é um círculo, isso mesmo, é uma arredondado, tem a forma arredondada. E se observarmos, vamos voltar para casa, o telhado da casa, nós também encontramos um formato, que é o formato de um triângulo, uma figura geométrica também, certo? Vamos observar aqui esta figura. Aqui nós temos uma figura, ela se parece com o quê, hein, crianças? Alguém sabe qual é o sólido geométrico que essa figura se parece? É semelhante, é parecida? Com um cilindro, isso mesmo, ela tem o formato de um cilindro, certo? Nós sabemos que o cilindro é um sólido geométrico, certo? Temos aqui um sólido geométrico. O sólido geométrico dele deve ser todo preenchido, certo? Aqui nós temos um sólido em madeira e aqui nós temos a representação deste sólido do cilindro, certo? O cilindro, ele também, nós podemos encontrar duas figuras planas. Quais são essas duas figuras? Um círculo, isso mesmo, o círculo compõe um lado do cilindro, da representação do cilindro e do outro também. Muito bem, crianças. Então, aqui nós já sabemos, já podemos identificar, já sabemos identificar o que as figuras, as formas, elas podem ser planas ou não planas. Nós encontramos sempre a representação dessas figuras planas nos objetos, nas coisas, certo? Muito bem, crianças. Esta foi a nossa aula de hoje. Para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.